Jornal O Povo. Vou consultar o Jornal O Povo porque estou diante de um jornalista que durante 18 anos estava aqui, no jornal impresso. E agora parece que está no rádio também, ou tem uma paixão pelo rádio. Mas ele esteve aqui. Ele foi editor, ele foi diretor do Jornal O Povo. É um jornalista, daqueles que tem sangue, ao invés de sangue, tem tinta de jornal correndo pelas veias. Eu me refiro a esse que também é advogado, é um sambista, é um compositor, é um percussionista, e ele se chama Felipe Araújo, também é advogado. Sim, também é advogado. E foi meu colega de turma. É verdade, nós entramos juntos no curso de comunicação em 1994. Tive o privilégio de ser companheiro de sala do Ricardo Guilherme. Felipe, como é que se explica, então, como é que se explica, não? Como é que você filosofa sobre, dá um depoimento sobre esse fato absolutamente, pode ser até trágico, de ser um jornalista tão embrenhado, tão imbricado com o jornalismo e, no entanto, não está hoje aqui, onde eu anunciei que é você. Você não está na prática do jornal. Bom, antes eu queria dizer da alegria, Ricardo, de poder estar aqui no seu programa, conversando com você. Você que é uma figura tão emblemática da nossa cultura, do jornalismo cearense também, então uma honra estar aqui no seu programa. É isso, me dá muita saudade, porque é a minha grande escola, né? A redação de jornal, né? Um ambiente de trabalho onde eu fui forjado para a vida. Né? Como é que não é um exílio? Mas agora é um exílio, é um autoexílio. É um autoexílio, eu queria você falar sobre isso. Como é que um jornalista tão imbricado com o jornalismo vive hoje como assessor de imprensa, não é isso? A gente trabalha como na assessoria parlamentar, mas é isso, assim, a gente tenta matar a saudade escrevendo, eventualmente, mas de fato a gente não está no cotidiano da redação, né? Que é aquele ambiente caótico, mas ao mesmo tempo apaixonante, né? Onde a vida atravessa a gente, né? As coisas atravessam a gente. Eu fico me perguntando, porque, por exemplo, se eu dissesse o Niemeyer não está mais fazendo arquitetura, entende? Não, mas eu acho que o advogado não está mais advogando. Eu acho que continuo fazendo jornalismo, lançando um olhar de jornalista para o mundo, né? Fazendo a nossa curadoria, exercitando a escrita, seja em rede social, seja em outros projetos, em livros, etc. Mas o olhar de jornalista permanece. Eu acho que isso ainda é muito presente. Mas você faz essa diferença conceitual, epistemológica mesmo, entre o jornalista e o assessor de imprensa? Tem muitas diferenças porque, mesmo na redação, você tem a atuação como repórter, né, a atuação como editor, como chefe de reportagem, etc. Eu nunca deixei de me considerar um repórter, né, e é com esse olhar mais de repórter do que como jornalista no sentido mais amplo que eu vejo a vida, né? E atuando como assessor de imprensa, a gente também tem que ter um olhar de repórter para saber de que forma o seu assessorado vai ser interpelado, vai ser provocado, enfim. Então, esse olhar de repórter permanece. Mas, de qualquer forma, seja como assessor ou seja como jornalista, ele está, digamos, sobre a égide de uma empresa. No caso do jornalismo, de uma empresa. E no caso do assessorado, de um determinado patrão, digamos. Né? No meu caso... Um viés, né? Eu sou, como falei, eu sou assessor do deputado Renato Roseno, enfim, é um privilégio trabalhar com o Renato pela seriedade, pela intensidade, né, com que ele faz a sua atuação. Pela respeitabilidade, né? Esse grande deputado. Exato. Que é o Renato Roseno. Então, mas de fato é uma outra vertente, é uma outra energia, né, que a gente coloca. Não é aquela energia da redação, da apuração, da edição, do calor do fechamento. Do olhar como é que chama? Da curadoria das pautas, do contraditório, enfim. Claro que algumas ferramentas do jornalismo, elas são mais universais, né? Você vai ter sempre que exercitar. Mas, de fato, a atuação na redação, ela foi a minha grande escola, né? E é uma das minhas grandes paixões. E você acha que existe liberdade de imprensa ou liberdade de empresa no campo da comunicação? Ricardo, a gente... veja... Provocação apenas, para a gente trazer um tema e discutir. É isso. Essa é uma pergunta que eu acho fundamental, né? Por isso que eu valorizo tanto a comunicação pública. Né? Por isso que eu valorizo tanto espaços como esse aqui. Né? Tanto a comunicação corporativa, por assim dizer, quanto a comunicação pública, é óbvio que ela vai estar atravessada por circunstâncias, por interesses,
Mas na comunicação pública, a gente tem um escopo maior, uma possibilidade maior de travar o debate público. Do que no jornalismo empresarial. Né? Claro, porque o jornalismo empresarial ele vai estar atravessado por questões ligadas a patrocínio, enfim, interesses outros que não são os interesses propriamente comerciais. Não são os interesses editoriais por si só. Essa é uma equação difícil de equilibrar, né? Mas é a realidade. Então, por isso que eu entendo a comunicação pública como tão importante, né, para o debate público. Mas a comunicação pública também está atrelada a uma visão exato, de quem está do governo, digamos. Gestão circunstancial. Ou do Estado, melhor dizendo. Exato. Você vai ter, naturalmente, interesses políticos que vão atravessar, né? E aí, dependendo de quem está no poder, pode encarar a televisão pública ou a comunicação pública como uma instância do Estado e outro como uma instância do governo. Exato. Não é? Exato. Há uma diferença, queria que você falasse dessas duas visões. É isso. A comunicação estatal, né, aquela que se presta para a sociedade, né, que se presta para o debate público. Né? E a comunicação de governo, absolutamente atrelada àquela gestão de momento, enfim, aos interesses colocados naquela circunstância. E só se permite trazer à baila o interesse específico daquela corrente que estiver à frente do poder. Exatamente. É a diferença entre a televisão pública e a televisão do Estado. Exato, né? Exatamente. Bom, e aí quando eu falo de comunicação pública, me referindo a esse horizonte maior da comunicação estatal, né, voltada para o interesse social, para o interesse da sociedade. Ouvindo as diversas vozes, inclusive dos diversos atores, sociais. Exato. E a serviço também daqueles que não têm voz. Também acho que é outro compromisso fundamental da educação. Eu acho que principalmente comunicação pública. Eu acho que comunicação e o jornalismo público, né? Ele tem que ser um jornalismo de oposição, ele tem que fazer, de fato, o tensionamento, ele tem que fazer o debate, mas ele tem que, sobretudo, dar voz a quem não tem, né? Nessa relação entre poder, saber, né? Há que se também construir espaços para dar voz, né, a segmentos da sociedade que não tem essa visibilidade. Há casos, não é o caso do Jornal Povo, mas há casos de jornais no Ceará, inclusive, que deixaram de ter essa plataforma aqui, né, impressa, né? Uhum. Passaram a ter apenas esta outra plataforma aqui. E isso deu margem, por exemplo, a uma mudança radical, conceitual? Eu acho que sim. O jornalismo não mais impresso, mas o jornalismo virtual? Eu acho que sim. Online? Eu acho que um dos grandes sentidos do jornalismo impresso era a curadoria que era feita, né? O que é que vai sair, o que é que não vai sair, de que forma vai sair, etc. As redes sociais, as plataformas digitais, ao mesmo tempo você tem tudo disponível e não tem nada, né? Muitas vezes você vai se isolar numa bolha, né? Numa bolha numa câmara de eco, né? Como se diz. Que o algoritmo vai te colocar aquilo ali, ou seja, você só vai consumir aquilo que, mesmo inconscientemente, você está interessado. Então você fica. Aqui eu dei indícios, né? O que eu vou dando indícios do que qual é o meu universo, meu campo. Uma sala de espelhos, assim. Você fica, né, vendo a mesma coisa o tempo todo, né? E você vai perdendo a capacidade de lidar com a alteridade, a capacidade de lidar com o contraditório. Isso vai adoecendo a sociedade em grande medida, né? E em função de uma certa liberação por causa da diplomação do jornalista e também por causa deste espaço novo que foi criado a partir do jornalismo impresso, até do rádio, né? Que não se chama rádio jornalismo, se chama rádio sonoro, né? Jornalismo sonoro, né? Isso deflagrou a aparição de jornalistas que não têm, digamos, uma formação mais rígida ou mais sistemática em relação ao jornalismo. Hoje você tem muito... Você abre um jornal, uma coisa como essa, você não sabe... Eu quero dizer que tem os jornalistas informais, vamos chamar assim. Você tem muito hoje os influencers, né? E eu acho que o jornal não tem que se propor a isso. E infelizmente, os jornais vão abdicando da sua natureza de instrumento do jornalismo para tentar emular, para tentar, né, se igualar a outras formas de expressão, outras formas de produção de informação, né? O jornal não é influencer. Tudo bem, ele tem um poder de influência sobre a sociedade, é inegável. Sim. Mas não o influencer esse que a gente está falando de ele tem outros parâmetros, o jornalismo tem outros parâmetros, tem outras responsabilidades, tem outros paradigmas, tem outras responsabilidades, né? E a figura do influencer, esses protagonistas desse mundo digital,
são figuras, como é que eu posso falar, que não tem esse compromisso com a informação, né? Não tem compromisso com a apuração, não tem compromisso com o debate público, né? Então, eu acho que a sociedade perdeu muito, né? Na medida que vai perdendo o jornalismo como esse instrumento, como essa bússola, né? E vai entrando apenas nesse rio aí das redes sociais. Isso me preocupa muito. E quem está nas redes sociais, então, tem uma dificuldade em distinguir o jornalista da pessoa que está militando. Porque tudo vira jornalismo. Tudo vira e nada produção jornalismo. de notícia. Exatamente. Então, chegamos a um bom conceito para a gente comparar aqui. Uma é produzir notícias, a outra é jornalismo. Porque produzir notícia exige, no jornalismo, mas nas redes sociais, a expressão usada é produzir conteúdo. Pois é produzir conteúdo. Olha, conteúdo. Nem sempre é notícia. Conteúdo pode ser qualquer coisa. Qualquer coisa, né? É verdade. Notícia não, informação não. Né? Factualidades, né? Pois é, produção de conteúdo, né? Diferente de produção de notícia. Porque conteúdo não tem compromisso com nada, né? Já a produção de notícias, a própria palavra notícia já implica, já implica subentende uma técnica, uma apuração, uma ética. Implica uma ética, sobretudo, né? Exatamente. Então, são coisas bem distintas. E eu acho que nesse processo de confusão que está se estabelecendo, né, nas redes sociais, essa confusão entre o que é conteúdo, o que quer se passar por conteúdo jornalístico, né? Na verdade, é conteúdo de outra natureza, né? Não é jornalismo, né? Então, acho que a sociedade perdeu muito com essa fragmentação, por assim dizer, com esse jornalismo estilhaçado por várias plataformas. É um cenário que me parece muito desafiador, né, para o jornalista. E você levanta então uma questão que eu nem tinha me lembrado, mas é gravíssima. É que tudo bem que se produza conteúdo e se produza notícia que implica em jornalismo, mas é que um quer se passar... O produtor de... claro que não é em tudo, todo, mas há momentos em que há uma faixa de influencer ou de produtores de conteúdo que querem se passar por notícia. E, Ricardo, a coisa é tão... vendendo algo que não é. E a coisa... Uma credibilidade que não se assume. Eu diria que a gente está vivendo um tempo da meta-mentira, a mentira da mentira, né? Mentira da mentira. Que é o seguinte... Que loucura. O debate público, o jornalismo, ele deve estar colocado sobre uma base de valores como o respeito aos direitos humanos, a democracia, etc. Mas, sobretudo, o compromisso com a verdade. E a gente está vivendo tempos de pós-verdade, esse cenário de inteligência artificial, as pessoas já não sabem mais o que é o real, o que é montagem, o que é deepfake. Isso isso rouba o chão, né, de qualquer tentativa de compreensão do mundo, né? Isso, a meu ver, é muito assombroso, né? Me traz muita preocupação, porque as pessoas elas estão quebrando a relação delas com o próprio real, né? Então, isso me incomoda bastante, me inquieta bastante. E já está ao ponto em que não se sabe o que é verdade, o que não é, ou então se sabe a verdade, mas a verdade já não importa, porque só importa a confirmação daquilo que você já sabe, que você quer que seja verdade, né? Que é o que nós chamamos de pós-verdade, mas também não sabemos mais a autoria. Exato. Ou então a autoria também se modificou. A autoria pessoal ou a autoria da IA. Exato. Quem redigiu esse texto? Quem fez esse vídeo? Quem fez esse vídeo? Quem fez essa edição? Que imagem é essa? Que imagem é essa? Que me parece tão real e, na verdade, não é. Ela foi fabricada. É isso. Não é? É preciso, inclusive, nós estamos agora lutando para dar cada uma dessas produções de imagem, ter no rodapé uma explicação de que aquela imagem é produzida por inteligência artificial. Existe uma resolução do TSE, existe personagem, né? Sim. Existe personagem criado, influenciadoras falsas. Não falsas, não. Que foram criadas por inteligência artificial. É isso. E aí as pessoas, elas não estão mais tão preocupadas até... A gente está chegando num grau, tamanho de desinformação que as pessoas... E de cinismo também. Que as pessoas não estão mais nem preocupadas se aquilo é realidade ou não.
mas apenas se aquilo atende à aspiração dela, à compreensão dela, o sentimento dela diante do mundo. Então, se for verdade ou não, não interessa, vou mas usar e vou repassar. vou repassar, Vou abraçar. viralizar. É. Quer dizer, você tem personagens fictícios, personagens criados pela inteligência artificial, influenciando as pessoas politicamente, inclusive, politicamente. pessoas que não existem e que têm milhares, milhões Exato. de seguidores. A gente está no ano eleitoral, né? O TSE lançou uma resolução trazendo algumas sanções para o uso de inteligência artificial, mas, a meu ver, uma resolução ainda muito tímida diante desse desafio. Acho que nós vamos ter muito problema ao longo desse ano. E quem é esse rapaz que está nas redes sociais? Olha ele. Quem é ele? É um rapaz chamado Felipe Araújo, tem 2.144 posts, tem 2.844 seguidores, jornalista, advogado, pai da Lulu, aprendiz de sambista e torcedor e admirador do Ceará Esporte Clube e da Portela. E ainda botou Epababá. Tem a ver, talvez, com religiosidade, com certeza, com religiosidade. Mas quem é esse cara, hein, que está nas redes sociais? Eu acho que é esse jornalista aqui. É o que ele faz? O que ele posta? É um cara que está tentando se encontrar ainda nessa caminhada, ao longo de 48 anos, ainda segue tentando se encontrar e já tendo se encontrado algumas vezes e se perdendo novamente. E é isso, eu acho que quando a gente nunca está pronto, né? Como diria Guimarães Rosa, que está aqui na mesa, sigo caminhando, né? Me perdendo e me encontrando e me perdendo de novo. E é assim a gente vai tocando a vida. E postagem em relação ao trabalho? Algumas você usa algumas sim, outras não. São ideias que vêm, que fotografias, fotografias bonitas, inclusive, muito bem tiradas. Algumas lindas. Divulgações de trabalho, enfim. Não tem muita disciplina aí, não tem muito método, não. É caótico aí. E 2.000 e tantos seguidores? Tem 2.800 pessoas que têm paciência para acompanhar aí essa produção caótica. Felipe Araújo, que é o nosso dialogador de hoje, e que colocou agora, a propósito desse comentário, um outro objeto que ele me trouxe, que é Guimarães Rosa. Ele me trouxe Grande Sertão Veredas. Saiu agora, recentemente, a biografia do Guimarães Rosa. Estou louco para comprar e para ler. Guimarães, você me trouxe... Está marcado alguma coisa? Não. Tá não, né? Guimarães Rosa. Por que você me trouxe? Para pautar que tema, Felipe Araújo? Esse livro, eu sei que você é um leitor voraz, Ricardo, então eu quis trazer algum livro para a gente pensar algumas coisas sobre literatura. Mas nesse caso específico, eu fui pensando o que livro trazer, enfim. Mas esse livro eu reputo um dos mais importantes que me atravessaram o caminho de leitor, né? Esse livro eu havia lido na adolescência e reli durante a pandemia, né? No meio daquela dificuldade, daquele cenário difícil da pandemia. E esse livro virou muitas chaves, né? Esse livro virou muitas chaves. O que, por exemplo? Esse livro... O que ele lhe trouxe de aprendizado? A história, né, do amor de Reobaldo por Diadorim, de fato, ele é, digamos, o grande... motor narrativo do livro, por assim dizer. Mas eu acho que o pano de fundo desse livro é também sobre acreditar ou não acreditar em Deus, né? Sobre acreditar ou não acreditar, né, em energia, enfim. Tanto que o Reobaldo, ele conversa com um interlocutor que nunca se apresenta, né? E aí existem várias leituras sobre quem seria esse interlocutor dele. Enfim, e aí tem um trecho que o Reobaldo... Que ele chama de senhor o tempo todo, né? O senhor sabe, sertão é onde manda quem é forte, com as astúcias. Deus mesmo, quando vier, que vem armado. E bala é um pedacinhozinho de metal. Mas continua esse raciocínio. E aí tem uma fala dele que diz assim, se eu creio, interrogação, acho proseável. Dá para conversar. Acho proseável. Que lindo. E eu vinha daquela minha formação política, né, mais dura, marxista, né, muito pouco atravessado pelo sentimento religioso. E isso acendeu... Essa foi uma das chaves. Essa foi uma das chaves, e talvez a principal, né, que me acendeu esse interesse. Rapaz, conversemos, dialoguemos sobre a religião, em vez de renegar, de rechaçar, conversemos, dialoguemos, sabe?
E aí, esse livro, de fato, muda muita coisa para mim. Né? Tanto que li e reli durante aquele processo lá da pandemia. E, bom, claro, tem todo o trabalho de linguagem maravilhoso do Sim. Guimarães Rosa, e esse trabalho me fascina por demais. Mas quando ele traz essa discussão sobre religião, esse livro realmente me pega muito. Eu estou procurando exatamente o final, que eu acho que... mas tem aqui algumas coisas que você sublinhou. Por exemplo... Olha a frase. Quem vence é custoso não ficar com cara de demônio. Tem a ver com essa sua reflexão sobre a religiosidade? Eu estou procurando o final, que é tão bonito. Exatamente, está aqui. Olha o final. Amável, o Senhor me ouviu. Minha ideia confirmou que o diabo não existe. Pois não? O Senhor é um homem soberano, circunspecto. Amigos somos. Nonada. O diabo não há. É o que eu lhe digo. Se for, existe, é o homem humano. Travessia. Né? Então, isso me pegou Isso muito. atravessou você. Muito. E continua muito, atravessando. Continua tanto que nesse processo de, né, vamos prosear sobre acreditar ou não acreditar. Frase, Deus, se houver, como é? Não, se eu creio. Se eu creio. Interrogação. Eu acho proseável. Eu acho. Não é que eu creio proseável. Ou não Quer dizer, creio. vamos conversar. Vamos colocar na prosa. E aí eu fui procurar referências que estavam muito presentes no samba, por exemplo. O samba é muito atravessado por essas referências religiosas afro-brasileiras. Uhum. Eu estava lendo algumas coisas de autores como Luiz Antônio Simas. Uhum. E aí... Sim, o Simas faz essa relação, não é? Isso, entre a religiosidade e a música. E a musicalidade, a cultura popular, a cultura das ruas, enfim. O samba como um catalisador de hábitos, de visões de mundo. Pronto, e aí nesse sentido o samba foi um grande catalisador. Eu acho que a leitura do Guimarães Rosa me deu esse empurrão e o samba virou esse grande catalisador desse meu encontro com a religiosidade. E eu vou colocar, então... Que eu fui encontrar no Candomblé. Você foi encontrar... É exatamente o que eu ia fazer. Antes de mostrar, primeiro eu quero mostrar a foto do Guimarães. Está aqui o Guimarães, nosso Guimarães Rosa. 70 anos de publicação desse livro, se não me engano. Por isso que foi feito... Você me pegou agora, eu acho que é de 56, é verdade. É verdade. 70 anos da publicação de O Grande Sertão Veredas. Por isso que foi também feito agora a biografia do nosso Guimarães Rosa, que eu vou comprar e vou ler já já. E a gente vai falar mais sobre ele. Já já que eu digo, é nesse período agora. E eu gosto muito das edições, viu, Ricardo? Essa edição é linda, essa edição aí da Olha aqui, é verdade. 1956. 56, pronto. Portanto, 70 anos da publicação de O Grande Sertão Veredas. E já que você falou desse atravessamento, dois atravessamentos, aliás, um só, a religiosidade, intermediado pelo samba e na relação direta, no proseável da religiosidade, da crença, da fé em algum Deus e no sentido de que o diabo não existe, como defende o nosso Reobaldo. É que você me trouxe um objeto que tem a ver com isso. Exatamente. Eu posso pegar nesse objeto? Pode. Ou ele é tão sagrado, consagrado, que a pessoa... Esse aí você pode pegar. Esse é meu fio de contas. É uma guia? É um fio de contas. Não é uma guia. É um fio de contas, não é a minha guia, né, de cargo. Qual é a diferença? Na minha casa. Não, a guia, ela é um objeto de confirmação. Né? Quando eu fui confirmado no Candomblé, a gente recebe uma guia de confirmação. Né? Essa aí, o fio de contas são aparatos mais do dia a dia, enfim, ele não tem a relevância da guia propriamente dita, né? Da guia de confirmação, para um Ogã, que é o meu caso. Você é um Ogã? Isso. No Candomblé. E foi depois daqui? Depois daí, daqui? E curiosamente, logo após a leitura, a gente saindo da pandemia, eu fui criar um projeto de samba mais voltado, né, para essa perspectiva afro do samba, etc. E encontrei com um percussionista, o Thiago Silva, que é mestre de percussão, mestre da caravana cultural. E o Thiago é Ogã também, lá da nossa casa. E dialogando com ele, aos poucos fui conhecendo. E aí
fui O absolvido. Ogan é o do tambor, é o percussionista da musicalidade dos terreiros. Uma das atribuições do Ogan é a musicalidade. É da musicalidade. Isso. Uma das. A gente tem outras atribuições dentro da casa também. Até porque não é simplesmente música, ela é música, porque ela tem outra dimensão transcendente à música, né? Ali não está fazendo apenas para o deleite de ouvir uma música. Quando o Ogan está tocando, ele não está apenas nos deleitando pelo ouvido, né? Ele está nos enfocando energias, ele está nos sintonias, não é? Exato. O orixá, a gente, né, cultua o orixá a partir da gastronomia, né, a partir da dança, mas sobretudo a partir da música, né? A música que é a base de todo o nosso culto aos orixás. E que coisa bonita. Eu estou me elogiando, mas é preciso. Veja vocês, eu não sou desse culto, não é? Dessa religiosidade, mas extremamente estudioso sobre esse tema da religiosidade. E você viu o respeito que eu fiz antes de pegar. Claro, perguntei se era possível. Porque é preciso respeitar a religião do outro, a fé do outro, não é? As sacralidades do outro. Então eu perguntei, posso pegar? E ele disse, sim, pode pegar. E aí eu vou fazer, então, juntar aqui os dois. Você disse que foi atravessado por esse livro, que é o Grande Sertão Veredas, e eu li aqui 2 momentos que falam do diabo, dizendo que quem vence geralmente tem cara de demônio. No final, o romance, ele diz, o diabo não existe. E aí eu faço a questão, eu pergunto a você, que você pode responder a partir daqui, ou eu trago a questão, o diabo existe? Pois é. Ou o diabo não existe, como diz o Guimarães Rosa aqui no final? Que maravilha você ter localizado esse trecho em particular, porque de fato para a gente não existe o diabo, existe o homem com as suas contradições. Os próprios orixás, as narrativas dos orixás, os mitos, os itãs, como nós chamamos, os orixás são figuras contraditórias, né? Não existe exatamente bem e mal. Não existe diabo para a gente. O homem humano, como diz o Guimarães. Exato, com as suas contradições, com as suas imperfeições, com as suas inquietações, né? Então, foi muito feliz você ter trazido essa fala, que eu acho muito produtivo para quem quer saber um pouco mais sobre, né, sobre as religiões afro-brasileiras e sobre o candomblé em particular. Vamos falar desse tema no próximo segmento do programa Diálogo com o jornalista, o advogado, o sambista, o percussionista e o religioso, né, o devoto, digamos, de uma determinada religião de tendência de raiz afro-brasileira, o nosso Felipe Araújo. E vamos falar exatamente disso, de como é que ele descobriu, digamos, uma negritude. Será que foi a partir do samba, hein? Além do Guimarães Rosa, no próximo segmento do programa Diálogo. O diálogo de hoje é com o Paulinho da Viola. Não, Paulinho da Viola é um disco, algo raríssimo, olha, um vinil trazido por o nosso dialogador de hoje, que é um jornalista, sambista, compositor, percussionista e também advogado. E um dos objetos que ele me trouxe foi exatamente Memórias Cantando, do Paulinho da Viola. E ele estava falando no segmento anterior sobre samba, sobre a descoberta do samba, novos olhares sobre o samba. E ele se chama Felipe Araújo. Felipe, vamos começar então por aqui? Pois não. Você disse que despertou. Você fez a conexão entre religiosidade e samba? Isso. Como falei, né, após a leitura do Grande Sertão, a partir do com esse interesse renovado nessa dimensão, né, da nossa cultura, fui descobrindo a religiosidade, fui descobrindo o candomblé, né, me engajei numa casa, é a casa mais antiga em funcionamento aqui no Ceará, que se chama Ileibá Axé Poçom Aziri, né, fez 50 anos. Ano passado, em 2025, a gente ainda está no contexto de comemoração dos 50 anos da casa, e fui levado para esse universo muito pelo samba, que já trazia essas informações, já trazia essa vibração, por assim dizer. E por aquele autor que você citou, que é o Simas também foi muito importante. O Simas foi muito importante nesse processo de descoberta. Então te colocou no mundo... O samba sempre foi uma referência presente na minha vida. E o samba é afro, né? Sim, ele tem essa origem, né? essa raiz. Roda, embora no Brasil ele tenha conquistado vários sotaques, né? Adquirido vários sotaques, né? Você tem o samba de roda na Bahia, mas você vai ter um samba rural
no interior de São Paulo, Minas Gerais, você vai ter o Partido Alto no Rio, você vai ter o samba de latada aqui no Nordeste, você vai ter diversas formas de expressão do samba pelo país, né? O que reflete essa riqueza da nossa cultura, né? Você vai ter o coco em Alagoas, inclusive é um debate muito forte travado pelos pesquisadores alagoanos, sobre se o coco teria antecedido o samba, enfim, tem todo um debate. Mas o que só revela que essa expressão samba, compreendida de uma forma mais geral, ela é de fato a mais popular, a mais ampla em se tratando da música brasileira. E que viria do samba. Essa é uma das correntes. É uma das teses. Né? Que viria da palavra samba. Que é dança de roda. Que é isso, assim. O improviso, né? Coletivos. O improviso é o partido alto. É o partido alto. É o partido alto. Né? O Ney Lopes, por exemplo... O improviso, os coletivos, né? Um canta um pedaço, outro canta o outro. O Ney Lopes, ele tem um livro que é resultado da tese de doutorado dele, que ele vai investigar o partido alto, e ele traz uma coisa muito curiosa no livro, né? Versos que eram cantados pelos partideiros no Rio de Janeiro no começo do século XX, nas primeiras décadas do século XX, eram versos que o nosso Leonardo Mota já havia registrado aqui nos cantadores nordestinos, ou seja, uma oralidade que foi sendo, né, que viajou pelo país, né, até chegar a essa forma de expressão, que de fato é baseada no improviso, que é o partido alto. Você tem em geral um verso fixo e os partideiros vão improvisando em cima daquilo ali. E que o primeiro, chamado samba gravado, teria sido resultado de improvisos e que o Donga... Ele foi se apropriando de várias informações. Com aquela famosa frase, música é como passarinho, é de quem pegar. É de quem pegar. É de quem pegar primeiro. Só que, curiosamente, o pelo telefone... não é um samba ainda. Pois é. Não é um machixe. É machixe. Exato. Mas não deixa de ser... Mas ele colocou samba a palavra, não? Ele colocou samba o nome. Por isso é que é chamado primeiro samba gravado. Mas ainda é o machixe. Mas ainda é o machixe. Exatamente. O que não deixa de ser uma forma de samba também. Né? Mas o samba, como a gente conhece, ele de fato só vai ganhar essa cara nos anos 20, sobretudo no Estácio, né, na região ali central do Rio de Janeiro, e no Estácio em particular, com gente como Ismael Silva, Mano Rubens. É essa turma que deu essa configuração para o samba como a gente conhece hoje. Já que você está falando dessa turma, a minha música que eu trouxe, porque cada convidado eu tenho uma música para servir de estímulo para a análise que ele possa fazer, tem tudo a ver com essa genealogia nominada mesmo, denominada e nominada do samba. É um samba de Paulo César Pinheiro e a música é dele. Wilson das Neves. Wilson das Neves. Maravilhoso. O samba é bom, é a música. Vamos ouvir? Samba é bom. O samba é meu dom. O samba é meu dom. Que ele fala, o samba é bom, né? Samba é bom. Mas o samba é meu dom. O samba é meu dom. O samba é meu dom. Aprendi a bater samba ao compasso do meu coração. De quadra de enredo, de roda na palma da mão. De breque de partido alto e o samba canção. Que lindo, não? Maravilhoso. Olha, ele vai fazer os nomes todos, olha, para sua formação. Aprendi a dançar samba vendo samba de pé no chão. De pé no chão. No Império Serrano, a escola da minha paixão. Aí já discorda ele, que vai de Portela. No terreiro, na rua, no bar, gavieira e salão. O samba é meu dom. Eu me emociono, hein? É lindo, né? Aprendi a cantar samba com quem dele fez. Aí ele vai dizer o samba bom, olha aí que ele aprendeu. Mário Reis, Vassourinha, Ataúfo, Ismael, Jamelão. Com Roberto Silva, Senhor Dom Garcia. João Gilberto. O samba é meu dom. O samba é meu dom. Aprendi muito samba com quem fez samba bom. Isso. Silazinho, Aniceto, Anescar, Caxiné, Jaguarão. Zé com Fome, Erivelto, Marçal, Mirabu, Henricão. O samba é meu dom. É no samba que eu vivo, do samba que eu ganho meu pão. Olha que lindo. E é no samba que eu quero morrer. De baqueta. Ele que era um grande baterista.
Pois quem é de samba, meu nome não esquece mais nada. Agora, por que a gente se emociona, inclusive o Ricardo Guilherme agora é emocionado, de lembrar desses nomes todos? E eu queria perguntar como é isso em você, meu querido Felipe Araújo. Como é que uma pessoa que não é, digamos, o seu biotipo não é necessariamente ligado a uma determinada faixa, né, do mundo da negritude e se interessa em se ver negro de repente, como eu agora emocionado, ou você... Você vai me fazer chorar também aqui. Porque é tão lindo isso. Na verdade, assim, o samba sempre foi a minha grande paixão, né? O compasso do meu coração, como diz aí o Paulo César Pinheiro, e belíssimamente cantado pelo Ilso das Neves. Então, a minha relação com o samba sempre foi essa do compasso do meu coração, isso me absorveu e eu milito nesse universo do samba e tal. Mas agora, óbvio, eu sou um homem branco, né? Não confundo as coisas, né? Eu falo a partir de muitos privilégios, né? Nessa sociedade profundamente racista. Pois é, por isso que eu quis pautar. Como é que o homem branco... Exato. Isso se envolve de forma tão bonita com a negritude. A minha responsabilidade, né? No trato com essa ancestralidade, né? No candomblé a gente aprende a se compromissar com uma série de energias ancestrais, né? E é nesse processo que, com muito respeito, com muita humildade, né, a gente vai abraçando e vai celebrando esse universo, sabe? E o samba é isso, né? Tanto que no meu perfil eu coloco aprendiz de sambista. Aprendiz de sambista, é verdade. Nas redes sociais eu me apresento como jornalista e advogado, mas aprendiz de sambista. É verdade, você se coloca... Essa graduação eu nunca vou terminar. Você se coloca como aprendiz de sambista. Exato. Sambista é um Ilso das Neves. É ele aqui, né? É um Paulo César Pinheiro, é um Paulinho da Viola, é um João Nogueira. É um João Nogueira. E todos esses que ele citou. Sim, Ismael, né? Os Cavaquinhos, o Cartola, Candeia. O pessoal da velha guarda da Portela, Monarca, Alvaiade. Hein? Essa turma, esses são sambistas. Eu sou um mero aprendiz de sambista. Aprendiz de sambista. Sempre serei. Essa graduação eu nunca vou concluir. Hein? Essa Felipe, graduação tá aqui, eu não vou concluir. E também aqui você então coloca duas coisas que eu acho que tem a ver com os objetos que você me trouxe. Veja, jornalista e advogado. Do advogado ainda não falamos. Tudo bem. Pai de Lulu, você trouxe uma foto dela. Trouxe uma foto da minha filha. Uma Lulu. foto também. E a outra coisa que você trouxe aqui, Ceará Esporte Clube, Portela, que você gosta, e uma expressão que eu queria que você traduzisse aqui, Epababá. Epababá é uma saudação ao meu orixá. Eu sou filho de Oxalá. Você é filho de Oxalá? Eu sou filho de Oxaguian, que é a expressão jovial de Oxalá. Oxalá, ele se revela de algumas formas. Inclusive Oxalá Lufã, que é o mais velho, O Oxalá né? Lufã é o velho, Oxalá velho, e eu sou Oxalá novo, né? Oxalá jovem, que é o Oxaguian, né? Então, Epababá é o nosso modo de saudar Oxalá. E o que significa? Obrigado, pai. Obrigado, pai. Epababá, o babá que é pai. Graças. E o que significa ser filho desse Oxalá jovem? O Oxalá jovem, bom, eu vou contar rapidamente um Itã que ajuda a compreender um pouco o que é, né, ser filho de Oxaguian. Oxaguian, no Itã, o Itã é a nossa narrativa, o nosso mito, né? Ele nasce de um caramujo e nasce sem a cabeça. E ele vaga pelo mundo sem cabeça, indeterminado, né? E eis que preparado uma cabeça para ele, só com uma cabeça branca de inhame. Ele gostava muito de inhame. E essa cabeça branca de Oxaguian, ela esquenta muito. Ela esquentava demais. Então Oxaguian vivia arrumando confusão, muito briguento, muito guerreiro, e, muito inconsequente, né? E isso acabava por incomodar, né? Essa vida muito esquentada, muito irracível, né? E eis que Iku, que é o orixá da morte, vendo Oxaguian naquela situação, prepara para ele uma cabeça preta, a cabeça fria. Ele bota a cabeça preta por cima dessa cabeça branca, que é a cabeça fria. E aí para tentar acalmar Oxaguian. Só que aí, em vez do homem, né, irracível, explosivo, destemperado, Oxaguian vira um homem entristecido, melancólico, né, depressivo, desencantado com o mundo, né? Ele vai do 80 ao 8. Ogum, outro orixá poderosíssimo, vê
aquela situação e com sua espada ele tenta separar as cabeças de Oxaguian. E nesse processo ele acaba por fundir as duas cabeças. E aí nasce a cabeça azul de Oxaguian, né? Essa mistura entre um temperamento explosivo, guerreiro, e essa parte moderada, né? Essa parte mais pé no chão, né? Então, Oxaguian é um encontro disso. E você é o encontro disso? Procuro Como filho, ser, procuro a sua ser. meta é essa? Exatamente, assim. Essa junção. Esse arquétipo, não é nem arquétipo exatamente, né? Não é a palavra precisa, mas só para usar uma expressão que talvez seja do entendimento mais fácil, o filho de Oxaguian, ele tem que ter muito cuidado com as paixões, com os vícios, né? Porque ele se entrega e tal, impulsivo, né? Então, Oxaguian é o senhor do equilíbrio. Ele precisa ter uma vida muito equilibrada, sabe? Muito harmoniosa nessa perspectiva. Ele é o guerreiro da eterna reconstrução, ele está permanentemente se reconstruindo. Você me falou quem era eu nessas fotos aí da rede social? Sim. Esse também é um filho de Oxaguian em permanente reconstrução. Ele é o orixá da reconstrução, né? Então, ser filho de Oxaguian, a meu ver, é isso. E mudou então você? Muito, muito. Você não era esse... Não. Você não era essa... Não, eu era muito... Esse imbricado, esse amálgama. Eu era, ao mesmo tempo, ou eu era essa pessoa explosiva, de cabeça muito quente, né, ou era um cara absolutamente... me anulava, ou me entristecia, ou me deprimia. Eu vivi um processo de depressão, né? Clínico. Então, o Candomblé, inclusive, me ajudou a me reerguer a partir disso e a procurar esse encontro. Né? Harmonioso. Harmonioso. Então, por isso que esse encontro com a religiosidade também foi muito importante para mim. E não se trata, Ricardo, de busca por milagres, não se trata de nada disso. Se trata de um encontro com você mesmo, um encontro mais potente com você, né? Um encontro mais consistente, consequente. E com seu bem-estar, né? Sim, isso. Então, e com o seu e com os outros. Exatamente. Então, ser filho de Oxaguian para mim, ser filho de Oxalá, é isso, né? Oxalá é o pai de todos os orixás, mas na sua expressão jovial, né? Oxaguian é isso, ele é o senhor do equilíbrio. É da reconstrução também, mas esse guerreiro do equilíbrio, da justiça, né? Procurando ser justo, mas, né? Procurando ser equilibrado na vida, e é nessa caminhada que a gente está tentando se encontrar. Já que você falou em justiça, vou falar então, eu que não sou devoto dessa religião, enfim, praticante, mas um conhecedor, estudioso sobre o assunto, eu já fiz também a minha... É o Ifá que se chama, acho que é, né? O jogo de búzios. Sim. Para descobrir quem é o... Quem é esse orixá? De quem é o seu, de quem você é filho. Posso dizer. E exatamente tem a ver com justiça, porque eu seria filho de Xangô. Maravilha. Segundo a quem colocou, né, no jogo dos búzios, o Ifá, que eu acho que é Ifá. É o Ifá, jogo Ifá. O Ifá. Eu seria filho de Xangô. O Deus da justiça, o orixá da justiça, o nosso rei, ele é o senhor do trovão, o senhor da pedra. Mas eu não sou, eu não sou adepto, né? Não sou adepto, mas sou estudioso e sempre, de vez em quando, digo, é justiça, vamos ver, vamos ao equilíbrio, vamos à ponderação. É lindo isso, né? Mas além de ser o homem aprendiz de sambista, que ele coloca aqui nas redes sociais, além de ligar-se de um homem que vai fazer uma saudação ao orixá dele, ao Epababá. Ele diz que é pai de Lulu. Pai de Lulu. E ele trouxe a Lulu? Não trouxe a Lulu, mas trouxe a foto dela. Sim, eu sei. Aqui, ó. E tem na internet aí com a foto. Vai ficar pequenininha? Porque ela está pequenininha. E não é que... E eu fiz questão de trazer essa porque eu gosto muito dessa foto. Não sei se dá para pegar dali. O que significa ser pai e depois ser pai da Lulu? Ricardo, isso aí foi a coisa mais fantástica que me aconteceu. A gente conversando ali nos bastidores. Que era também ela? Ela aí, ela é uma garota linda de 15 anos. Hoje ela tem 15 anos. E que quando me tornei pai, só me veio a cabeça... Né? Pode, né? Não tem problema nenhum. Só me veio à cabeça um verso do Renato Russo, né? Que ele dizia, você disse que seus pais não entendem, não sei o quê, mas são crianças como você, né? Como é a música? Você disse que seus pais não lhe entendem e verso. você não entende seus pais. São crianças como você, né?
Mostra aqui, desapareceu de novo a foto dela, eu quero mostrar. E queria que você filosofasse sobre isso. O que é ser isso. pai? Pai de uma mulher. A experiência da paternidade... E um homem, entendeu? É o pai. O que é ser pai? Entendeu? É isso, assim. É você olhar com muito mais responsabilidade para as suas imperfeições, né? Para os seus limites, né? Para as suas aspirações, porque tem alguém agora ali, né? Por você, assim. Você está por ela, né? E é um feminino. Num lugar em que você não foi forjado para isso. Embora você possa ter feminilidade dentro de você, e todos nós temos. Mas você não foi forjado nisso. Isso. Pelo contrário, né? É uma experiência, país machista, numa educação ao mesmo machista. tempo, de alteridade, porque aquele ser humano é que vai absorver o melhor da sua energia, o melhor né, do seu tempo, né? É também um encontro com você também, né? Não deixa de ser esse encontro com essa sua responsabilidade, mas foi, de fato, foi a coisa mais fantástica que me aconteceu, foi a paternidade. Será que tem foto dela aqui, nessas suas fotos? Eu vou já localizar uma aqui. Foto mais, vou localizar foto mais aqui. Que essa aqui está um pouco... Tá embaçada, né? Ela não está, como é que chama? Ela vai ficar danada da vida comigo, porque eu vou mostrar aqui. Vai ficar, então, fácil. Pronto, aqui tem 3 gerações aqui. Tem eu, ela e a minha avó, ainda viva, Dona Celina, de 95 anos. Olha que lindo. Uma foto recente, no Dia das Mães. 2 mulheres da sua vida. 2 mulheres. Né? Só não está aí Dona Lúcia, minha mãe. Beijo, mãe. A avó e a filha. A avó e a filha. Minha avó é viva ainda, bonito muito também jovial. Esse encontro, não? De uma mulher mais velha. E aí você vai percebendo... aquela mulher mais jovem. E a jovem também rejuvenescendo a mais velha. Isso. Não é lindo essa troca? E essa experiência da paternidade faz com que você lance um olhar diferente aos seus pais, né? A quem veio antes, né? Você, ao perceber as limitações dos seus pais, os problemas dos seus pais, os defeitos dos seus pais, você vira um ser humano melhor e aí você começa a construir efetivamente uma relação com os seus pais, né? Se você só tem uma relação baseada na admiração, na distância, meu pai num pedestal, minha mãe num pedestal, etc., isso não é muito uma relação. Uma relação é aquela que é atravessada pelas contradições, pelos problemas, pelas imperfeições de todos nós. E você tá separado, então, agora? Sim. É? Também é outro aprendizado, não Felipe? Separar-se, mais com uma filha. Você é uma filha única, né? Filha única, de 15 anos. Você quer falar sobre isso? Sobre o que é isso, sobre o que significa? Não é nada íntimo, nem nada de confessional. Mas, teoricamente, o que significa isso? Eu acho que é esse processo, né, Ricardo? Não quero ser invasivo, não. Não. É esse processo de eterna reconstrução, né? A separação, o encontro com uma outra pessoa, né? Implica isso, implica uma reconstrução pessoal, né? E é importante a gente fazer esse processo de reconstrução com muita inteireza, né? Com muita inteireza, assim. Eu acho que é isso, né? Eu acho que a gente... Você também está solteiro, né? Há mais tempo do que eu. E agora eu me lembrei... Mas a gente segue em busca. Eu me lembrei agora de uma coisa, agora eu vou criticar aqui o Paulo César Pinheiro, porque na música que coloquei, o Samba é Meu Dom, ele só cita homens, né? Quando, na verdade, o universo feminino do samba... Ele só cita homem, não é? Donga, não sei o quê, Ricão. A gente precisa... O samba não seria o samba. Não haveria samba, por exemplo, sem a Tia Seata do Rio de Janeiro. Sem a Tia Seata, sem Zilda. Tia Seata é absolutamente fundamental. Sem a nossa Dona Ivone Lara, Clementina, Araci Cortes, Jovelina. Araci de Almeida, que era extraordinária. Araci de Almeida, as pessoas acham que era só jurada do Silvio Santos, não era. Foi provavelmente a maior cantora da história. A mais moderna cantora do Brasil. Nossa, Cristina Buarque, Clara Nunes. Assim, você tem uma riqueza imensa, né? A Marrom, Alcione. Enfim. Não, aí é para a gente passar a noite toda exaltando, né, as cantoras, as compositoras, as lideranças femininas do samba. De fato, o samba não existiria sem o protagonismo feminino.
De fato, é um erro do Paulo César É um Pinheiro. erro. Paulo César Pinheiro só cita homem. essa saudação. O samba é meu dom. Sim, pois é. Mas não é por acaso, não é um erro. É um erro, claro, hoje a gente olha de longe, né? Mas é claro que ele não cometeu... imagino que ele não cometeu isso de propósito. Ele não fez deliberadamente. Mas eu nunca tinha pensado. Ele só cita homem. E eu estava pensando no nosso dialogador de hoje, que é o Felipe Araújo, todo cercado de mulheres. A ex-mulher, a filha, a mãe e a avó. E a avó. Minhas irmãs também, Débora e Elaine. Eita, cercado. Então você está descobrindo, então, essa experiência de trazer o feminino, trazer o equilíbrio até nesse ponto. Inclusive, o candomblé também serve para isso. O candomblé também serve para isso. Nós temos as iabás, né? São as orixás mulheres. Né? E... enfim, são referências muito importantes. Né? E aqui você me trouxe outra coisa que pode pegar também? Pode. Isso aí é absolutamente... O que é isso aqui? Antes do objeto de surpresa e antes do isso ou aquilo que eu quero mostrar ainda com você. Essa na verdade, foi um improviso, né? O Ricardo havia me mandado as coordenadas do programa todo e eu, desavisadamente... esqueci o objeto, enfim, cara, como é que eu vou? E essa pulseira estava comigo, e aí eu vou falar dela. Que pulseira é essa? Essa é uma pulseira, Ricardo, de uma viagem que eu fiz com a minha família para Fernando de Noronha, né, no ano passado. Foi uma viagem muito bonita, muito importante para a gente. E eu trago comigo, não para lembrar de Fernando de Noronha propriamente, mas para lembrar da minha família, né, dialogando um pouco com a referência põe onde ele deve estar, vai lá. Da minha filha, né, mas para lembrar um pouco da minha família e para lembrar do mar. Do mar. Porque o mar é absolutamente importante para mim também, estar próximo ao mar. O mar como uma rota de fuga, uma possibilidade de fuga. Objeto surpresa que eu trouxe para ele, você me trouxe um, vou abrir primeiro o seu, tá bom? Vou lhe dar o objeto surpresa. Não abra o meu seu agora, não, vou abrir o seu, para ver o que trouxe. O que o jornalista e sambista, o aprendiz de sambista, Felipe Araújo, me trouxe... Não é possível. Ele é do samba e me trouxe o frevo. É isso? Mas eu trouxe a sombrinha, bom, sou apaixonado pelo Carnaval de Olinda também, mas trouxe a sombrinha não para falar especificamente de Olinda, a gente pode falar à vontade de Olinda, não tem problema. E do frevo? E do frevo, sou também apaixonado pelo frevo. Mas para falar de Carnaval. Carnaval. O Carnaval, para mim, é uma lente muito importante para a gente ver a vida. Então tem a ver com o que eu trouxe. Então pronto, posso abrir? Pode abrir e tem a ver com o Carnaval, mas eu pensei numa outra coisa. Eu pensei em religiosidade, olha aqui, mas pode ser usado. Cachixi maravilhoso. Um cachixi. Vambora? Use, você Ele é percussionista, minha gente. Toda quinta-feira ele estará no bar chamado Cenário Casa de Música. Cenário Casa de Música, tocando uma roda de samba. E olha bem que coincidência, ele me trouxe algo que me lembra Olinda, Carnaval, samba. E eu lhe trouxe o cachixi. Como eu não podia trazer um surdo do Rio de Janeiro, do samba, da Portela, eu disse, não, vou trazer uma coisa um pouco mais, né, mais tímida, assim, mais simbólica, e aí trouxe a sombrinha de Olinda. Muito bem. Então, para falar em Carnaval. Carnaval. Carnaval é absolutamente importante, né? A suspensão da vida... A suspensão das hierarquias, a suspensão das opressões, o sentimento de liberdade. Dos espaços, né? Exato. A subversão dos espaços. A rua passa a ser sua, passa o a ser lugar da fazia, o encontro. Essa grande celebração. O Carnaval, para mim, é Vamos ao nosso quadro, que é ou isso ou aquilo, que tem a ver com o livro da Cecília Meirelles. Mas agora é o mano a mano, é complicado. Vou começar por aqui. A sombrinha ou o cachixi? Olha, eu vou ficar com o cachixi porque ele está mais próximo, né, dos meus ritmos, dos meus instrumentos. Tá bom. O cachixi ou o disco do Paulinho da Viola? Aí eu vou ficar com o Paulinho. Vai ficar com o Paulinho? Ele amplia, né, as possibilidades do cachixi, né, trazendo outras expressões para o samba. O Paulinho, o samba ou o jornal? Eu vou ficar com o Paulinho porque ele vem antes da minha relação com o jornalismo. Agora vai complicar. Agora vai começar a complicar. O samba do Paulinho da Viola ou Guimarães Rosa em Grande Sertão Veredas?
apesar da importância toda do Guimarães e desse livro em particular, sigo com o Paulinho também porque ele vem antes. Siga com o Paulinho, mas agora vai complicar. Agora eu até tenho pena de você. Porque agora. Não, ainda vou. O Paulinho ou a rede social? A rede social? Paulinho, claro. Não, Hein? eu tenho Paulinho. saudade. Eu tenho saudade desse mundo analógico, mais concreto. Eu não tenho. Esse mundo digital, para mim, me Então traz agora uma série vai de começar desconfortos. agora. É o samba ou. Não é a guia, é um fio de contas. Um fio de contas. Eu vou ficar com o meu fio de contas, Aí né? Porque ele abrange mais coisas, né? Ele é mais inteiro para mim. E vocês pensam que eu coloquei ele no impasse agora? Agora vai ser pior ainda. Porque eu vou pedir a ele, não é isso ou aquilo? O fio de contas ou a foto da Malu. É Malu? Lulu. Da Lulu. Aí, agô, pai. Não tem como. Agora não tem. E meu orixá vai entender isso. Inclusive, ele me ajuda a ser um pai, tentar ser um pai melhor. Aí a minha filha, que é de fato o centro da minha vida, é a minha paixão maior. E agô, imagino que seja, pelo contexto, licença. Licença. É pedido licença. Isso. Então eu peço agô a você, Que licença, é isso, eu peço agô. Para terminar o nosso encontro. E eu lhe desejo muita axé, Ricardo. Axé, que lindo! E a vocês também desejo axé, peço permissão para entrar aí na sua casa e convidar você, primeiro agradecer a presença do Felipe Araújo, nosso dialogador de hoje, e convidar você para estar na próxima semana com mais um diálogo. Cadê meu diálogo? Sim, com alegria e com reflexão do diálogo. Na próxima semana, sexta-feira, no Canal 5.